Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um passeio por uma das capitais mais interessantes de toda a Europa, berço de muita cultura e muita tradição. Antes de começar esse passeio, fica aqui o meu pedido para que você possa curtir esse vídeo, assinar o canal e ativar as notificações para ter acesso aos novos conteúdos que aparecerão. Hoje nós passearemos por Londres. Não a Londres do Big Ben, do Palácio de Buckingham, da Abadia de Westminster, mas nós vamos visitar um dos principais patrimônios da capital londrina. Nós vamos aos museus. O primeiro destes passeios será pelo Museu de História Natural, especializado em ciências naturais e da Terra, com uma vasta e rica coleção. O segundo será a Victoria and Albert Museum, um museu clássico também na cidade londrina, com uma variedade e diversidade de itens de arte que vão desde os tempos antigos até a contemporaneidade. E o terceiro desses museus é o British Museum, certamente o maior e melhor museu britânico, principal museu da cidade de Londres. Para quem gosta de Egito Antigo e Grécia Antiga, certamente é um prato cheio. O Museu de História Natural ele já impressiona pela sua fachada, sua arquitetura românica, que é de extrema beleza, muito ampla, e essa região onde ele fica tem uma rua chamada Exhibition Road, que na verdade é um calçadão, e se você seguir por esse calçadão você vai encontrar 5 museus: o Victoria, o Science Museum, o Museu de História Natural, o Royal Geographical Society e o Imperial College de Londres, além de algumas universidades, e o final desse calçadão ainda sai no Hyde Park, quer dizer, é um pedaço muito turístico que vale muito a pena caminhar e passear por ele. Tem inclusive uma estação de metrô. Se você for pela estação de South Kensington, você vai ver que tem todo um corredor na própria saída da estação do metrô para acesso aos museus. Ele foi inaugurado em 1881. Conta com aproximadamente 80 milhões de espécies de ciências naturais e da Terra no seu acervo. Basicamente, as suas coleções são divididas em 5 grandes grupos: a botânica, a entomologia, a mineralogia, a paleontologia e a zoologia. Ele é reconhecido como um centro de pesquisa especializado em taxonomia, identificação e conservação de espécies no mundo todo. Um dos pontos altos do passeio são os fósseis, são os esqueletos de animais pré-históricos, de grandes animais que são espalhados por todo o museu. E uma parte importantíssima também de todo esse acervo são espécies e documentos e materiais feitos, escritos e coletados pelo Charles Darwin. Algumas das coleções do Darwin estão na íntegra no museu, para pesquisa, para consulta e para visualização também. Na época das minerações no Brasil, foi encontrada essa pedra azul, que é um topázio de aproximadamente 2 quilos, chamado Pedra de Ostro. Isso foi trasladado para a Inglaterra na época da colônia, na época das relações inglesas e portuguesas. Saindo do campo das ciências naturais, a gente chega no Victoria and Albert Museum, que fica do lado do Museu de História Natural. E ele é muito mais eclético, ele é um museu de arte, de decoração, de design, possui um acervo superior a 4,5 milhões de objetos, foi fundado em 1852, porém a abertura oficial dele foi feita pela Rainha Vitória em 22 de junho de 1857. Basicamente ele se divide em 4 grandes grupos: Ásia, um segundo de móveis e moda,
terceiro de escultura, trabalhos em metal, cerâmica e vidro, e o quarto de palavra e imagem. O mais interessante desse museu é que você vai contemplar 5.000 anos de arte, desde os tempos antigos até o presente, olhando mobílias, quadros, peças de roupas, elementos de moda. É uma mistura de referências e de cultura. A ideia aqui é retratar a cultura mundial. Então aqui, ao mesmo tempo que você vai encontrar um conjunto de fotos de época, você vai encontrar um quadro de Constable ou Turner, por exemplo, como vai encontrar esculturas, vai encontrar coleções de máquinas fotográficas antigas. É a ideia desse museu, de refletir um pouco da cultura, um pouco da humanidade naquilo que ela produziu de artístico nos últimos 5.000 anos. Uma coisa que é muito bonita também nesse museu, como em todos os outros museus londrinos, é você ver grupos de estudo. Então você vai ver pessoas sentadas no chão observando uma arte, grupos de estudantes, de crianças numa excursão, com o professor falando e orientando sobre aquele assunto, sobre aquele ponto da história. Então é muito comum você encontrar nesses museus grupos de estudo. Isso é um diferencial desses museus. O mais antigo deles é o British Museum. Ele foi fundado em 1753. Ele possui um acervo de mais de 7 milhões de objetos de todos os continentes. E a ideia também aqui é ilustrar e documentar um pouco dessa história humana que perpassa desde os primórdios até o tempo presente. Desde a entrada, que você já vê uma fachada do século XVIII, super bonita, até adentrar no museu mesmo, que você vai encontrar toda uma estrutura envidraçada, com iluminação natural, formando uma rede, já é um convite à reflexão. Essa fachada, essa nova área, ela foi inaugurada pela Rainha Elizabeth no ano 2000. De todo o acervo, sem sombra de dúvida, um dos pontos altos da visita é a Pedra de Roseta. Essa pedra, que data do ano de 196 a.C., ela tem inscrições em 3 línguas diferentes, os hieróglifos, o grego antigo e o demótico. Foi através dessa pedra que todo esse conjunto simbólico da escrita egípcia pôde ser traduzido. Se a gente conhece hoje a tradução dos hieróglifos, é exatamente por causa desse fragmento, dessa peça. Para quem gosta de Antigo Egito, com tumbas, faraós, sarcófagos, múmias e todo aquele rico material, o British Museum vai saciar a sua vontade, porque ele tem uma coleção muito rica de artefatos, de peças, de coisas do Antigo Egito que foram trazidas para o Museu Britânico. Obviamente que tudo isso é fonte de discussão e problemas diplomáticos entre Inglaterra e Egito, da mesma forma que entre Inglaterra e Grécia, para outra parte da exposição, mas para os visitantes é uma oportunidade incrível de ter contato com essa cultura egípcia, com todos esses artefatos, com todos esses materiais, estátuas que vieram originalmente de lá. A parte grega também é outro dos pontos fundamentais da visita. Ali você vai encontrar os chamados mármores de Elgin, que nada mais são do que frisos do Partenon de Atenas que foram retirados à época deles e trazidos também para a Inglaterra. A Grécia sempre valorizou a beleza estética, a beleza física, o rigor arquitetônico. Então você tem aqui a chance de poder contemplar um pouco dessa história, uma parte dessa história também. E para encerrar a visita, a sala de leitura do Museu Britânico, que também impressiona pelo seu acervo, pela sua arquitetura e pela sua disposição. Espero que essa pequena apresentação tenha trazido um pouco de informação, aguçado a curiosidade e a vontade de conhecer esses museus. Estando em Londres, não deixe de visitá-los. Opcionalmente, enquanto isso não é possível, também podemos visitá-los pela internet. Os links para os museus vão ficar aqui na descrição do vídeo.
E o que é muito importante lembrar, todos esses museus possuem entrada gratuita. Todo museu público britânico, a entrada é grátis. A única diferença é que hoje, por conta da pandemia, por conta de todo esse processo que estamos passando, você tem que fazer a solicitação do ingresso eletronicamente, pelo site, imprimir, também gratuito, e depois ir visitar. Mas em dias normais, em épocas normais, você simplesmente vai até o museu, entra e visita. Esse é o grande barato dos museus britânicos também. E mais uma vez, obrigado pela sua companhia, por nos acompanhar aqui nessa viagem, e até o próximo vídeo, onde teremos mais novidades. Um abraço.